Bem-vindos a mais um podcast Simples Assim, para te provar que nem tudo é simples assim, mas pode ser mais fácil, principalmente com a pessoa que eu tô aqui agora, que se eu entrar em trabalho de parto já estamos salvos. Hoje é o encerramento dessa segunda temporada do podcast Simples Assim. Eu fico até emocionada porque eu comecei essa temporada falando sobre querer engravidar, sobre esse desafio de tentante, e hoje finalizo com Helena aqui no forninho. Então é muito gostoso, assim, passar esses dias, né, esses meses aí com vocês. E próxima temporada teremos um carrinho aqui, ou um bebê mamando, enfim, vai ser como tiver que ser com Helena aqui. Então é muito legal ter passado essa trajetória com vocês, porque muitos episódios a gente falou sobre a tentativa, falou sobre as minhas dificuldades, sobre a endometriose, e hoje eu estou aqui testemunhando um milagre e com a minha enfermeira obstetra. Então aguardem, porque tem muito papo legal para acontecer. Primeiramente vou agradecer os meus patrocinadores, a Once Produtora, que é esse lugar incrível que a gente grava todos os episódios. Fizemos aí 2 temporadas lindas e vamos com certeza caminhar para a terceira. Eles fazem toda a parte de vídeo, de marketing pro seu Instagram, pro seu produto, pro seu, né, para suas vendas alavancarem aí, porque hoje em dia o que a gente precisa é de qualidade, né, no mundo visual, e eles fazem todo esse serviço para vocês. E a Vista-me, que, gente, sério, olha esse look. Eu tô apaixonada. Eles dão pra gente, né, todo esse suporte de vestimenta. Então eles entregam pra você na sua caixa, na sua casa, por uma mensalidade de R$20, mais ou menos, se eu não me engano, um monte de look pra você escolher, e assim, no seu tamanho, já com os conjuntinhos feitos. Então é muito fácil, muito prático, mais barato que estacionamento de shopping, e já vem com as combinações que a gente às vezes nem sabe fazer, né? As combinações, já vem dicas, coloque com colar assim, assado. Então eu amo, é muito prático, em todas as fases da minha vida uso o Vista-me, e agora com a gente aqui no podcast também. Então vamos lá, vou mostrar aqui. Tem o roteiro? Não tem o roteiro, porque é uma consulta pré-natal praticamente que vamos ter aqui agora, porque eu quero muito levar essa informação para vocês sobre a enfermeira obstétrica no trabalho de parto. E a Raquel, maravilhosa, ela vai contar um pouquinho pra gente também de quem é a Raquel Lotti, mas ela também faz a consultoria amamentação, que é tão importante a gente se informar na gestação e também logo depois do parto, né? Na hora do parto ali. Então, bem-vinda! Obrigada! Raquel! Fez o parto do Murilo e agora juntas de novo da Helena. Ansiosíssimas pela chegada da Helena. Já estamos... A Raquel já acompanhou aí o processo de chegada da Helena, né? E agora a chegada dela ao mundo, realmente. Exatamente. Então, me conta um pouquinho quem é a Raquel Lotti, o que você faz, como você faz e tudo isso. Primeiramente, eu queria agradecer demais o convite, Mari. É muito bom estar aqui participando de mais um bebê seu. É uma honra enorme. Assim, reviver tudo que a gente reviveu com o Murilo vai ser muito especial. Obrigada por me colocar na sua história. Mais uma vez. Mais uma vez. Encerrando a temporada com chave de ouro. Com chave de ouro. Obrigada, de verdade, de coração. Eu sou enfermeira obstetra formada há 20 anos. Trabalhei em grandes maternidades em São Paulo e há mais ou menos 15 anos eu atendo parto particular e amamentação. Por um tempo eu atendia junto com o meu plantão no hospital. Há 9 anos eu decidi sair do CLT, então trabalhar só como autônoma. Não é fácil, gente, como empreender não é fácil. Não é tão simples assim. Não é tão simples assim. E desde 2010 eu venho nessa trajetória de acompanhamento de parto particular, com algumas equipes de obstetras, algumas pacientes que me contratam particular. Trabalho muito com amamentação. Depois eu acabei me especializando também em cuidado materno-infantil com enfoque em amamentação. E há 2 anos eu tirei uma certificação internacional, que é o título do IBCLC, que me faz uma consultora internacional em lactação. É um título que é válido mundialmente. No Brasil, atualmente, a gente tem em torno de 300 profissionais certificados. Que legal. E parto e amamentação é minha vida. Que anda em conjunto ali, né? Exatamente. Não dá muito pra falar de um sem falar de outro. E
a acompanhamento ali da enfermeira obstetra não é muito antigo, né? Ele é mais recente nesses partos. Nos partos que a gestante se preocupa em ter uma equipe, sim, né? Por exemplo, no plantão, tem a enfermeira obstetra que fica lá com a gestante? Não, no plantão tem a enfermeira obstetra que é do hospital, né? São funcionárias do hospital, mas ela cuida de várias pacientes durante o plantão. Então, ela não é exclusiva de uma paciente, ela é uma enfermeira do plantão. O meu trabalho, eu sou exclusiva daquela paciente que está parindo. Então, quando eu sou contratada, eu faço parte da equipe médica, meu foco é apenas uma paciente. Ficam as enfermeiras do plantão gerenciando unidade e tudo, mas meu foco é a paciente que eu tô acompanhando. Mas é novo isso, né? É tipo doula. É novo como doula, não a mesma função. Não mais ou menos, Mari. Algumas equipes médicas em São Paulo trabalham com enfermeiras obstetras há muitos anos. Eu lembro quando eu trabalhava no CLT, eu comecei minha primeira maternidade grande em São Paulo, que eu trabalhei, foi em 2006, e tinham algumas equipes que tinham enfermeiras obstetras. Mas assim, você contava em São Paulo, deveriam ter acho que no máximo 6, 7 enfermeiras que faziam esse serviço. Em 2010, quando eu comecei a acompanhar parto particular, eram pouquíssimos profissionais que faziam esse serviço, por vários motivos. Uma, porque a gente é formada para trabalhar em hospital, né? Na faculdade não existe esse negócio de você vai empreender, você vai trabalhar fora do hospital com equipe. Não, você é formada para trabalhar no hospital. Então, poucas equipes tinham, por vários motivos também, Mari, porque não era o boom do parto normal que está hoje, né? Porque a gente viveu um período de cesáreas muito grande aqui no Brasil. A cultura da cesárea no Brasil foi muito forte, ainda é muito forte. E algumas equipes que faziam parto normal, que acreditavam no parto normal, acreditavam muito no trabalho personalizado da enfermeira obstetra, de ter uma enfermeira da equipe para acompanhar esse trabalho de parto. Então, assim, poucas equipes tinham. Com o aumento do desejo das mulheres em ter o parto normal, as equipes médicas começaram a se ver em um dilema de ter uma enfermeira obstetra, porque quando tem uma enfermeira obstetra na equipe, a gente fica com essa paciente durante todo o trabalho de parto, mantendo contato com o obstetra responsável dela, e esse obstetra ele só vem para o hospital quando está na hora de fazer analgesia ou estiver próximo de nascer. Então, quem acaba conduzindo a maior parte do trabalho de parto somos nós, né? Então, com o desejo das pacientes, com o desejo dessas mulheres em querer ter um parto normal, as equipes médicas passaram a ser obrigadas a ter um profissional especializado na equipe para acompanhar essas pacientes. Por quê? Porque o trabalho de parto geralmente dura muitas horas, né? E pro obstetra não precisar cancelar a agenda de consultório, parar a vida deles para ficar com essa paciente no hospital, acabou tendo a necessidade da equipe ter uma enfermeira obstetra. Então hoje é um trabalho muito difundido, assim, a maioria das equipes hoje tem enfermeira obstetra, principalmente esses obstetras mais novos. Hoje eles veem a importância de ter uma enfermeira obstetra na equipe. E cada vez mais tem surgido profissionais que fazem esse trabalho. Mas quando eu comecei em 2010, nós éramos em poucas enfermeiras em São Paulo que faziam esse trabalho. Mas assim, no caso você está falando do médico ter a sua enfermeira, mas eu, pessoa física, posso contratar a enfermeira que eu quiser? Pode. Algumas equipes não têm uma enfermeira obstetra e deixam a paciente muito à vontade para contratar a enfermeira obstetra de escolha dela. Algumas equipes preferem ter uma enfermeira obstetra de confiança deles. Por quê? Porque é uma função de muita responsabilidade, Mari. A gente acaba sendo os olhos do obstetra enquanto ele não está com a paciente no hospital, né? Muitas maternidades, principalmente as públicas, quem faz o parto são as enfermeiras obstetras. O médico ele só é acionado para alguma intercorrência ou se precisar de um parto cirúrgico, uma emergência, alguma coisa assim. Mas na realidade do hospital particular, quem faz o parto é o médico obstetra. Então a enfermeira obstetra ela fica durante todo o trabalho de parto avaliando a paciente, vendo vitalidade fetal, evolução de trabalho de parto. A nossa função é muito mais técnica no parto, né?
papel no trabalho de parto é a identificação de risco, né? Então, é muita responsabilidade para o obstetra, né? Às vezes, a paciente chega como uma enfermeira obstetra particular, tem alguns médicos que barram, eu não conheço, eu quero conhecer. Daí a gente tem que entrar em contato com esse obstetra, eu marco uma reunião, me apresento, mando meu currículo, para eles entenderem quem é a profissional que vai estar assistindo essa paciente, né, que é dele, durante o trabalho de parto. Então eu trabalho dessas duas formas. Ou a paciente me contrata, que nem foi com o Murilo, você me contratou particular, eu não fazia parte nem da equipe da tua obstetra e nem do plantão, ou eu faço parte da equipe médica. Que foram 2 partos completamente diferentes, né? O do Murilo, só pra dar um resumo aí pra vocês entenderem também. Eu meio que fui enganada pela minha obstetra na época. Isso acontece muito, né? E depois que eu contei pras pessoas, tipo assim, muitas pessoas falam: aconteceu comigo também. Então, assim, eu sempre falei pra ela desde o começo que eu queria um parto normal. E ela, tudo bem, não tem problema, tudo bem, não tem problema, tudo bem, não tem problema. E aí chegou, assim, 2 semanas antes de eu parir, ela falou: vamos marcar cesárea? Eu falei: não, falei que eu queria parto normal. Então, Mari, que parto normal, o neném é muito grande, parto normal eu não vou conseguir atender, ou parto normal você vai ter que me pagar 35 mil reais, não sei o que. Vamos marcar a cesárea porque vai ser melhor, a cesárea vai ser mais em conta pra você, vai ser mais confortável, seu bebê é grande, né? Eu já tava muito ligada no que tava acontecendo. Eu falei: olha, então vamos fazer assim, foi muito legal até aqui, você me acompanhou, obrigada, mas eu vou pra um plantão. E aí eu falei: preciso de uma enfermeira pelo menos, porque eu não tinha os recursos que eu tenho hoje, né? Eu não tinha dinheiro pra pagar ela, né? Os 35 mil que ela me cobrou na época, eu não tinha esse dinheiro pra pagar ela. Eu tinha a Ellen, que era fotógrafa, né? E eu falei: eu vou com plantão e eu e Ellen e plantão, porque eu vou ter na Promatra, e Promatra tem ótimos médicos e eu vou confiar nisso. E eu já nessa cabeça, gente, quem vai parir sou eu, o médico vai estar lá pra receber, pra uma intercorrência, não sei o quê. Tanto faz se for essa médica ou se for a médica do plantão. E eu abri mão dessa minha obstetra, né, da obstetra. Enfim, abri mão dela, né, ela me deu todos os documentos e eu fui pro plantão. Fiquei passando na Promatre. E aí encontrei com a doutora Bruna, que é minha obstetra hoje, várias vezes no plantão. Que é uma querida, né? Uma querida, nossa, várias muito. vezes. E eu ficava pensando: nossa, queria muito que fosse essa médica. Nunca era sempre ela, né? Ela dava o plantão nos dias certos. Então, por exemplo, vamos supor não, porque eu lembro o dia. Terça-feira era ela. Então, sempre que era terça-feira, eu falava: é a Bruna. E o Murilo iniciou o trabalho de parto numa terça-feira e eu queria muito que fosse ela. Enfim, então, na verdade, a Ellen me indicou a Raquel, porque ela falou: Mari, de verdade, só contrata uma enfermeira, porque é bom pra ficar te acompanhando, pra você sair de casa no momento certo, pra você não ir não ir pro hospital em alarme falso, enfim. E aí ela me passou seu contato, eu acabei fechando com você, né? Primeiro você tem que ter uma conexão, porque é uma pessoa que vai te examinar ali muitas vezes, enfim, tá ali com você, confiança, enfim. Plano de parto, a gente fez junto também, né? Tudo maravilhoso e alinhado. E eu pensando, né, que eu queria a Bruna no meu parto. E graças a Deus a Bruna apareceu certo lá. Não era ela que tava no começo. E aí depois no final ela chegou. Que foi isso, né? Ela chegou só pra receber o Murilo. Foi só pra receber o Murilo. O trabalho de parto todo a gente já tinha feito. Fizemos como que ficar Spinning Babies. Spinning Babies, porque o Murilo não descia. Então fiz Spinning Babies pro Murilo descer. E todo o trabalho com você. E foi um trabalho de parto liso, né, Mari? Ai, foi lindo. Eu tenho até medo de falar que foi bom, porque, né, tudo pode cada acontecer. Parto é um parto, cada né? parto é um parto. Mas foi incrível, foi, tipo assim, muito rápido. Eu já cheguei com 4 dedos de dilatação, tava com muita dor. E é engraçado você contar isso, Mari, sabe por quê? Porque hoje a gente tá vivendo um momento muito diferente pós-pandemia na obstetrícia. Muita gente quebrou na pandemia, né? Muita gente teve um nível socioeconômico rebaixado. E a gente ainda vive a consequência da pandemia. Então, assim, hoje eu tenho muitas pacientes que me procuram, que fazem pré-natal com o obstetra delas, mas que não têm condições financeiras de arcar com o obstetra na hora do parto. Sim. E que acabam indo pro plantão e indo pelo caminho que você fez. Vou ganhar com plantão e vou contratar uma enfermeira. Mas é uma ideia muito boa, porque é isso, tipo, quem faz o parto
Primeiro, quem pare é a você. mulher. É a mulher. Você que vai parir, né? Mas quem conduz isso, quem vai estar ali com você na confiança, te examinando, fazendo alguma manobra, se preciso, é a enfermeira obstetra. Porque antes da Bruna chegar, porque ela chegou e já tava bem parindo, né? Mas antes da Bruna chegar, tinha um médico plantonista. Ele é muito bom também. Mas o que ele fazia? Ele entrava lá na sala e falava... Olhava, tá tudo bem? Tá tudo bem? Tá tudo bem. A Raquel falava, não, tá tudo bem, tá tudo tranquilo. Então tá ótimo, saía. É isso. E é uma coisa que eu sempre falo para essas pacientes que desejam ir pro plantão, Mari. Ter uma enfermeira obstetra ou ter uma doula durante o trabalho de parto, eu acho muito importante. Por quê? Porque é um profissional seu de confiança, né? Porque você corre o risco de você pegar qualquer médico do plantão. Sim. E a gente sabe que em qualquer serviço, a gente falando de grandes maternidades ou maternidades menores, existem bons profissionais e profissionais não tão bons. Sim. Né? Não vou falar profissionais ruins, mas às vezes profissional que não dá match, que assim pode ser muito bom tecnicamente, mas que não dá o feeling. Sim. Né? E aí acaba caindo numa cesárea. Ter alguém de confiança tua, uma pessoa que você criou vínculo durante o pré-natal, uma pessoa que você conheça, te traz muito mais segurança para esse momento, que é um momento que desconhecido para a mulher, para quem pare no plantão, né? Quando você tem uma equipe particular, que o obstetra te conhece, muitas vezes é um obstetra que cuida de você desde a adolescência, cuidou da tua mãe, é uma pessoa que você tem um vínculo já, né? E você cair com o plantão, você cai na mão de qualquer pessoa que tá lá. Então, ter uma pessoa de confiança que você tenha vínculo dentro da sala é importantíssimo. E eu, no caso, tive que escolher ainda, porque eu não podia ter a doula e a enfermeira. Eu tinha um recurso só, podia ir para um recurso só, que no final foi ótimo porque o meu convênio reembolsou 100%. Sim. Mas eu não esperava. Isso é uma coisa que eu acho importante a gente falar, Mari, porque muitas pacientes, elas não sabem disso. Existe uma resolução desde 2021 pela ANS, onde os convênios eles são obrigados a reembolsarem consultas com enfermeira obstetra. Então, toda gestante, pelo convênio, ela tem direito a 6 consultas de pré-natal e 2 consultas de pós-parto. Caso a paciente tenha um reembolso contratual, pode solicitar esse reembolso que está no contrato da aquisição do convênio, tá? Ou ela pode solicitar o reembolso administrativo. Eu até trabalho em parceria com uma profissional que faz isso, que é a Fran, que você tem conversado com ela, porque a gente pode tentar o reembolso administrativo. Por quê? Porque se o convênio não tem nenhuma enfermeira obstetra cadastrada no convênio, pela lei, eles são obrigados a reembolsar 100% das consultas com enfermeira obstetra e os honorários do trabalho de parto. E eu não sabia disso. Então, eu lembro que na época eu peguei o orçamento e falei, bom, isso eu posso pagar, ok. E fui. E aí mandei por reembolso, por mandar, reembolsou 100%. Fiquei muito feliz, porque naquela época eu tava sem trabalhar, sem nada, enfim, fiquei muito feliz. E aí eu precisava escolher entre ter uma doula e ter a enfermeira. E eu me senti mais segura de ter uma enfermeira do que uma doula por conta disso, né? Das manobras, enfim. Então eu optei por isso. E eu olhando hoje, foi um plano muito bom, assim. Tudo bem que tinha uma médica que eu tinha de preferência e caí na sorte divina de Deus de estar ela lá no parto. Mas o que ela fez e o que ela fará agora pela Helena vai ser a mesma coisa. Eles recebem ali o bebê e te colocam no teu colo. Então, ainda mais hoje, né? Que é tudo muito humanizado. Né? Antigamente ainda tinha alguma coisa ali que os médicos faziam. Mas hoje é isso, é receber e colocar no seu colo. Então, é tão pouco que às vezes se você está pensando realmente, ai meu Deus, não tenho dinheiro, ai eu vou pedir empréstimo. Às vezes nem precisa. Contrata uma enfermeira, vai com o seu plantão, numa maternidade que seja legal, né? Vai dar tudo certo. E uma coisa que você falou agora também, que eu acho que é importante a gente falar, antigamente tinham algumas condutas, eu vou ser muito sincera, Mari, ainda tem muita violência obstétrica. E vou te falar que existe violência obstétrica no SUS, existe violência obstétrica nas grandes maternidades de São Paulo, nas de muito nome. Então, assim, a gente vê violência obstétrica diariamente, né? Por isso que o plano de parto é tão importante, né? E eu sempre falo, mesmo que você tenha uma equipe particular, tenha um plano de parto. Por quê? Lógico que quando a gente tem uma equipe particular, a gente vai alinhando
todo o desejo da assistência durante todo o pré-natal. A gente tem 9 meses para a gente alinhar todo o desejo do casal na assistência no parto, né? Mas algumas pacientes vão com plantão. Então, assim, ter um plano de parto bem elaborado é uma segurança para o casal, né? Mas, por exemplo, você pode intervir? Se você tá vendo que o médico vai fazer uma epísio que não precisa, por exemplo, você pode falar, não, ela não quer. Eu não posso falar pro médico assim, não, ela não quer. Mas a gente sempre tem uns olhares, assim, a gente combina com a paciente sempre alguns olhares, porque esse questionamento tem que vir da paciente ou do acompanhante. O acompanhante, ele tem um papel muito fundamental no trabalho de parto, né? O acompanhante não tá ali só para fazer presença, né? Eu falo que o acompanhante, ele vai ser os olhos, ele vai ser a voz dessa paciente que não está em condições de tomar decisão durante o trabalho de parto. Por isso que o plano de parto é muito alinhado, né? Porque quem passa a ser a sua voz durante o trabalho de parto é o Henrique, né? O acompanhante, às vezes entra o marido, entra a esposa, entra a mãe, entra a tia, sempre a paciente tem um acompanhante, mas a principal voz dessa gestante é o acompanhante. Lógico que se a gente vê o médico tomando alguma atitude que a gente não concorda, a gente chama o médico de canto e a gente conversa, né? Ela não gostaria disso, ela não gostaria daquilo, mas o médico sempre ele vai ter ciência do teu plano de parto. Por isso que é importante ter o plano de parto. Quando tem uma equipe particular, que isso já está alinhado, eu falo, mesmo assim, tem um plano de parto. Por quê? Porque quem está alinhado com você é teu obstetra, sua doula, seu enfermeiro obstetra, seu pediatra, caso tenha pediatra particular. Mas a equipe do hospital não está alinhada. Então, é um documento informativo para a equipe hospitalar. Quando a paciente vai parir com o plantão, plano de parto é obrigatório. Obrigatório. Foi obrigatório pro meu também. Mas foi um parto tão tranquilo. Foi tão tranquilo, que né? Eu às vezes eu nem me sinto na função, né, portar essa palavra de falar sobre isso, porque foi realmente uma coisa, né, muito surreal, assim, tenho saudades até hoje. E agora a gente vai ter uma doula junto, né? Então, agora temos Cacau. Agora temos Cacau, isso que vamos muito, estar assim, juntos. nosso trabalho é muito diferente, né? A doula, ela não faz a parte técnica do trabalho de parto, né? A doula, ela tem como principal função o apoio emocional durante o trabalho de parto, que é um trabalho fantástico, né? Porque quem fez isso no Murilo foi a Ellen, né? Foi a Ellen. A Ellen acabou fazendo. Porque como a enfermeira obstetra fica muito focada na parte técnica, lógico que, assim, a gente tenta fazer todo esse suporte emocional, método não farmacológico de dor, tudo, mas, assim, tem muita coisa acontecendo durante o trabalho de parto, né? E ter uma doula no parto é importantíssimo. Por quê? Porque a doula fica focada só nessa questão. E a gente consegue ficar tranquilo na parte técnica. Então. Entendeu? Do porque Murilo foi... muita gente fala, eu vou contratar uma enfermeira obstetra, porque a enfermeira obstetra faz tudo. Ela faz apoio emocional, faz os exercícios durante o trabalho de parto, ausculta, examina. Não é essa a função real da enfermeira obstetra, né? A principal função da enfermeira obstetra é a identificação de risco, né? Então, assim, são funções muito diferentes, a enfermeira obstetra e a doula. Você vai ver que vai ser uma assistência diferente. Total, ainda mais porque vai ter a Ellen junto, então, a Ellen assim, também. equipe completa. Exatamente. Porque a Ellen, pra quem não sabem, ela é fotógrafa de parto e ela tem formação em doula também. Então, entre um clique e outro, e também... Bom, eu fiquei lá 5 horas, 6 horas. Ela não ia ficar 6 horas tirando foto de mim, né? Então, entre os momentos e outros, ela acabou te doulando. Ela acabou me doulando e foi gente, incrível. Inesquecível. Pra mim foi o parto dos meus sonhos, assim, o parto do Murilo. E eu quero ter um segundo parto dos sonhos. E pra isso acontecer, a informação é super necessária. Exatamente. Né? Então... O do Murilo, você acabou, acho que, me atendendo uma vez de amamentação, mas também não era nem pra isso. Era só uma pós-parto que você foi, né? Mas eu tenho... Tipo assim, eu tenho muito... Eu falo que eu tenho medo da cesárea, que eu acho que eu tenho vários pesadelos com parto, parindo, né? Uma que eu tô parindo em casa sozinha, tipo, muito rápido, porque agora eu moro longe, aí eu fico com isso na cabeça, meu Deus, vou pegar trânsito, não sei o quê. Aí acho que meu subconsciente já produz uns sonhos mirabolantes aí de eu tendo
bebê sozinha, ou no carro, ou no chuveiro, ou na cama. Já sonhei que eu acordei com ela saindo, assim. E sobre ir pra cesárea, né? Então também já tive vários pesadelos de Mari, a gente vai ter que ir pra cesárea. E eu, não! Então eu tenho muito receio, assim, né? Então eu acho que a informação é o melhor dos mundos. E aí uma pergunta que eu tenho pra você, que eu acho que muita gente que quer o parto normal deve ter essa pergunta também, é: por que às vezes vira uma cesárea? Ou por que tem que virar uma cesárea? A gente sabe que é risco, mas quais são os riscos do parto durante normal? O trabalho de parto. Durante o trabalho de parto. Durante o trabalho de parto. Uma coisa que eu sempre alinho muito com as pacientes, Mari, é: a cesárea ela pode acontecer em qualquer momento do trabalho de parto, tá? Por vários motivos, tá? Mas é uma realidade. A cesárea tá aí pra salvar vidas. Graças a Deus a gente tem a cesárea, né? Porque antigamente o número de óbitos maternos e fetais eram enormes. Então a cesárea ela existe pra salvar vidas, né? Durante o trabalho de parto, que a gente vê muito que acontece, que acaba virando cesárea, ou por um sofrimento fetal, o bebê acaba dando sinais pra gente que não tá gostando da história, né? Então, com muita variação de batimento cardíaco ou uma taquicardia, um bebê que mantém um batimento cardíaco acima de 160, 170 e esse batimento cardíaco não abaixa, isso é um sinal de sofrimento fetal. Ou um bebê que faz uma bradicardia, um batimento que cai abaixo de 120, 110 e permanece abaixo de 110, 120 mais ou menos, e se mantém abaixo dessa linha de normalidade, porque o que é normal no batimento cardíaco do bebê é de 120 a 160, e quanto mais esse batimento variar, existe um exame que a gente faz durante o trabalho de parto, que é a cardiotocografia, que ela avalia a frequência cardíaca do bebê como se fosse um eletrocardiograma, e ela dá sinais pra gente que tem alguma coisa que não tá acontecendo. Então, assim, a principal indicação da cesárea é sofrimento fetal durante o trabalho de parto, tá? Outra questão que pode acontecer durante o trabalho de parto, eu tô comentando as duas maiores indicações, tá? Sim. Que é ou sofrimento fetal ou um bebê que não nasce, né? A bacia é osso, né? É uma parte óssea do nosso corpo, e o bebê, a cabeça do bebê é osso, e ele tem que passar dentro daquela estrutura, né? O diâmetro da cabeça é o maior diâmetro do bebê que precisa passar pela pelve, né? E às vezes esse bebê não passa por falta de espaço, às vezes a pelve é menor do que o diâmetro da cabeça do bebê, então não vai passar. Às vezes o bebê encaixa de uma forma errada e ele não consegue alinhar o diâmetro da cabeça dele com o da bacia, ele também não passa, que é o que a gente fala de descer, né? Esse bebê, ele não desce. Então, várias coisas a gente avalia durante o trabalho de parto. Não sei se você lembra, lógico que você vai lembrar, que do Murilo a gente fez aquela posição invertida, né? Por que a gente fez aquela posição invertida? Porque o Murilo encaixou de uma forma errada, e aquela posição serve pra gente tentar corrigir a posição que ele encaixou, pra ver se ele passa. Porque não sei se você lembra do Murilo, porque a cabeça de quem tá parindo parece que não... É tanta informação que algumas informações a gente acaba esquecendo. Teve uma dilatação total, mas ele demorou para descer. Por isso que a gente usou, para corrigir a posição dele, para facilitar a descida. Tanto que depois disso ele nasceu super rápido. Invertida é tipo ponta-cabeça mesmo. Ponta-cabeça mesmo, a gente tá? ficou Fica de ponta-cabeça mesmo. Então, assim, na prática, o que a gente vê é que a maioria das vezes acaba virando cesárea durante um trabalho de parto, ou porque tem um sofrimento fetal e esse bebê ele tá correndo risco, e nosso limite de segurança, a gente não chega nem perto da linha de segurança, né? Sim. E é um bebê que demonstra pra gente que não tá legal, e a gente acaba optando por uma cesárea. Ou por uma desproporção cefalopélvico, que é isso, né? A cabeça do bebê maior do que a pelve, e que esse bebê não passa. Então, assim, a gente acha que vai dilatar os 10 centímetros e vai nascer. Mas não, o trabalho de parto, ele não depende só da dilatação. Ele depende muito mais da descida do bebê na pelve do que a dilatação. Porque a gente entende que se essa cabeça está descendo, ela está forçando esse colo ele vai abrir e esse bebê vai nascer. Então, assim, várias vezes a gente tem pacientes que dilatam tudo,
que chegam na parte do expulsivo, né? Que é esse finalzinho do trabalho de parto, que é quando o neném nasce, e o neném não passa. E precisa ir para uma cesárea, porque esse bebê ele precisa nascer. E essa pessoa que vai estar lá com você, que é sua enfermeira obstetra de confiança, te dar esse apoio do tipo, não, Mari, é verdade, tipo, ninguém tá querendo te enrolar, a gente precisa ir para uma cesárea agora. Eu acho que é uma confiança a mais, né? Porque ainda mais eu, que já tive um histórico de um médico que queria me enrolar, por que pode não acontecer de novo, né? Sim. Então, você ter uma pessoa ali de confiança pra falar, não, é real, a gente precisa ir mesmo pra cesárea. Eu tenho pacientes que às vezes me contratam e acontece isso, de indicar uma cesárea, né? E elas perguntarem, tem indicação mesmo? Tá acontecendo isso mesmo? E a gente falar, não, tá acontecendo isso mesmo. Né? Esse era o meu maior medo. Coisas da obstetrícia, né? Então, assim, a cesárea ela pode acontecer em qualquer momento, Mari. E graças a Deus existe a cesárea, sim, né? Sim. Mas ela pode acontecer em qualquer momento. Mas o que a gente mais vê, a indicação da cesárea durante o trabalho de parto é por um sofrimento fetal ou por um bebê que não nasce. Tem casos de pacientes que para a dilatação do colo, tem casos que a paciente para de dilatar, mas a grande maioria das vezes essa parada da dilatação tem muito a ver com a descida do bebê. Não tá mais empurrando. Não tá mais empurrando, não força o colo e para de dilatar. Então, assim, dificilmente isso acontece. A grande maioria das pacientes parem. A mulher, ela foi feita para parir, né? O nosso corpo, ele foi feito para parir, né? O que a gente vê muito é a indicação de cesárea desnecessária, né? Médico que dá desculpas esfarrapadíssimas, né? 3 voltas de cordão no pescoço. E nasce, bebê com o cordão enrolado no pescoço nasce, com pouco líquido nasce. Lógico que requer um pouco mais de atenção, requer um pouco mais de atenção. Mas são bebês que nascem, bebês grandes nascem, né? Murilo nasceu com 3,5? Eu já fiz parto de 4.200, parto normal. Gente, bebê nasce. Nosso corpo foi feito para isso. Né? O corpo da mulher, tanto que a bacia da mulher, se você pegar 2 bacias, uma de uma mulher e uma de um homem, dá para saber que essa bacia é do homem e essa é da mulher pela abertura interna da bacia. É maravilhoso, gente. E olha, eu engravidei e um dos primeiros sintomas, a primeira mudança que eu vi no meu corpo foi no quadril. Primeira coisa que cresceu, não foi minha barriga, foi meu quadril. Tipo, ele já abriu, assim, já sei o caminho. É assim que a gente vai seguir por aqui, né? Então, tanto que eu fui fazer o vestido do chá revelação, a moça que faz, a Natália Marques, que faz todas as minhas roupas, ela falou, Mari, o seu quadril já aumentou muito. Porque acho que é isso, né? Fisionomia. A natureza é perfeita. Natureza, já vai preparando. E aí, falando de natureza, tem uma outra coisa que é sobre a amamentação. Eu tive baixa produção de leite total, assim, do Murilo. Consegui amamentar até os 4 meses exclusivo. Depois a gente complementou. E assim, eu só complementei porque ele era magrinho, não mamava, né? Não tinha leite. Ficava horas e horas com a bombinha no peito. Não saía, 10 ml, assim, não tinha leite. Enfim, não tinha. Fiz de tudo, tomei remédio, chás. Eu lembro que você até me indicou algumas coisas pra fazer também. E não tinha leite. E dessa vez eu queria muito ter a oportunidade de amamentar por mais tempo. Existe alguma coisa que a gente possa fazer previamente para estimular? Para estimular? Não. O que a gente sabe, Mari, que é provado cientificamente, que algumas mulheres têm predisposição para baixa produção de leite, né? E eu quero deixar uma coisa muito clara, que assim, ter esses fatores de risco não é diagnóstico fechado. A gente entende que tem maior chance de ter uma baixa produção de leite, mas que não é 100%. Algumas pacientes têm alguns fatores de risco, mas amamentam tranquilamente, tá? Pacientes que têm ovário policístico, paciente que tem hipotiroidismo, diabetes gestacional, pacientes que fizeram cirurgia de redução de mama. Ai, mas o médico falou que só tirou pele. Mentira, sempre tira a glândula mamária. Essas pacientes, elas têm um risco maior de ter baixa produção, tá? A gente não tem muito o que fazer durante o pré-natal para estimular a produção de leite nessas mulheres. O que a gente pode fazer é a ordenha de colostro durante a gestação, mas que a gente bate
em uma trave muito pesada. O que seria? A gente orienta a coleta de colostro dessa paciente durante a gestação para evitar o uso de fórmula na maternidade, caso esse bebê faça uma hipoglicemia, perca um pouco mais de peso, mas as maternidades elas não autorizam a gente utilizar esse colostro que foi coletado em casa. Então eu deixo muito à vontade para a paciente. Aí teria que dar em casa. Daí teria que dar em casa, né? Porque eu vi hoje um post sobre isso. Abri o Instagram, eu vi uma grávida segurando a seringa assim. Falei, que é isso? Não fazia ideia do que era. É coleta de colostro no pré-natal, mas não é indicado para todas as pacientes. É indicado para pacientes que a gente sabe que tem um risco maior de baixa produção de leite, tá? E são pacientes que a gente precisa avaliar previamente. Então, assim, são pacientes que é uma gestação de baixo risco, que não tem risco de trabalho de parto prematuro. Então, assim, não é qualquer paciente que pode fazer e não é indicado para qualquer paciente. Mas pode ser feito, tá? Mas para estimular a produção de leite durante a gestação, não tem nada do que a gente faça. Tá? Só depois. Só depois. A gente sabe que vários fatores influenciam na baixa produção de leite. Esses casos que eu falei para você, mas a gente tem que entender também que a produção de leite, ela é a lei da oferta e da demanda, né? Quanto maior a demanda do bebê, quanto mais esse bebê sugar, quanto mais estímulo essa mama tiver, mais leite essa mulher vai produzir, né? Então, assim... E é diferente do bebê e da bombinha. É diferente, por quê? Porque eu vivia com essa bombinha no peito. A bomba, ela faz só o que a gente chama de pressão negativa, que é a sucção. O bebê, ele faz a sucção, que é a pressão negativa, e a pressão positiva, com a língua e com a mandíbula. Ele empurra, né? Ele aperta essa mama. Então, ele suga na pressão negativa e faz a pressão positiva com o queixinho e com a língua. Então, o estímulo do bebê é muito maior. Então, assim, a produção de leite, ela depende muito do estímulo da mama. E uma coisa que a gente vê muito, que impacta muito na produção de leite, é o bebê com a língua presa, que tem o frênulo lingual alterado. Esse bebê, ele é avaliado na maternidade, na consultoria de amamentação. Eu também avalio essa língua. Então, o bebê que ele tem uma língua presa, essa paciente, ela pode ter uma baixa produção de leite, porque o estímulo dessa mama fica comprometido. E o uso de bico artificial, né? Principalmente chupeta e mamadeira. Porque cada vez que esse bebê ele tem necessidade de sucção, em vez da gente trazer ele para o peito para ele estimular a mama, a gente coloca uma chupeta na boca dele, automaticamente a gente está diminuindo o estímulo dessa mama. Então, assim, amamentar em livre demanda é importantíssimo para manter... Deixem essas crianças na teta. Exatamente. A gente sabe que é cansativo, tudo, mas é através do estímulo do bebê que tem a produção de leite. Aquela história que tem que beber 4 litros de água não é recomendado, né? Nossa! Por quê? Porque quando a gente amamenta, a questão hormonal, ela vai fazer você ter sede. Então, o que a gente orienta tenha sempre uma garrafa de água perto. O teu corpo vai pedir água, né? Porque amamentar dá muita sede. Mas não precisa ficar controlando. Às vezes eu entro no quarto da maternidade, porque a maternidade tem aquela garrafa de água de 1,5 litro. Eu já bebi 2 garrafas. Né? Dá vontade de responder que sim, você só vai fazer xixi. Só vai no banheiro. Mais xixi, né? O teu corpo, ele vai pedir água. Eu sempre falo, respeite o teu corpo. O teu corpo, ele vai te dar sinais do que ele tá tendo necessidade. Vai te dar fome, necessidade de caloria, necessidade de água, vai te dar sede. Então, assim, mas o mais importante, manter uma alimentação equilibrada, se manter hidratada, não significa 4 litros de água por dia, tá? É respeitar o teu corpo. E um bebê em livre demanda sem uso de bico artificial. Quando eu estava lá em Orlando, isso foi na Macro Baby, e aí as bonitas ficam lá. Ai, tem isso, ó, isso é pra sua mama, isso é pra não sei o que. Aí eu mandei uma foto pra Raquel. Falei, Raquel, só uma dúvida, estou aqui na loja e estão me querendo me enfiar 1 milhão de coisas. Mandei uma foto com um monte de coisa. Do negócio, assim, né? Da prateleira. Falei, o que daqui eu preciso? Ela escreveu NADA. Nada. Não compra nada. Você não precisa de nada. Fui embora. Tanto que meu enxoval de amamentação para minhas pacientes é um enxoval mínimo, assim, super o que eu comprei, que você falou, compra um negócio aquele de gelado, de... fazer compressa. Aquela de fazer compressa. E eu acho que foi isso. Eu comprei isso e a bomba de tirar leite, né? Mas você tinha do Murilo, não tinha? Não lembro.
o negócio A bomba. de compressa, a bomba eu aluguei. Ah, porque é verdade, você alugou. eu achei que não ia precisar e aí aluguei. Aí dessa eu vou comprar, porque eu já sei que eu vou precisar. Falando de enxoval, então eu vou contar, porque minha lista é muito pequenininha de enxoval de amamentação. Uma boa almofada de amamentação, né? Sim. E eu sempre falo pra almofada de amamentação não comprar pela internet. Ir na loja e experimentar. Por quê? Porque a almofada, quando a gente coloca a almofada, ela tem que estar apoiada no nosso colo e a gente apoiar o braço na almofada e ficar confortável. Que nem, ó, um exemplo, o braço da mesa. Pra mim tá baixo. Ó, eu já dobro o meu corpo. Né? Pra mim tá bom. O ideal seria um braço mais elevado. Então, assim, a almofada é a mesma coisa. Você tem que apoiar teu braço de uma forma confortável que você não fique nem assim e nem assim. Então, assim, uma boa almofada de amamentação, de preferência mais rígida, aquelas espumas muito moles não são legais. Rosquinha de amamentação, porque é muito comum nos primeiros dias ter uma sensibilidade mamilar muito alta e aquele tecido do sutiã que fica em atrito com a pele incomoda muito. Então a rosquinha, a gente não usa mais a concha pelo risco de candidíase mamária, hoje a gente usa a rosquinha. Que é um tecidinho que parece um donuts, né? É um tecido redondo com furo no meio que você coloca entre o sutiã e o mamilo. E coletor de leite de silicone, que é um coletor a vácuo que a gente usa enquanto o neném tá mamando de um lado, aquele leite que vai drenando, que vai pingando, esse coletor, ele coleta esse leite e a gente pode armazenar. Então, eu comprei essas duas coisas. Comprei o da compressa e comprei o de vácuo. Mas aí, eu não tinha isso. Eu nunca fui uma pessoa que vazava leite, que vazou leite. Ai, sujei minha roupa, ó, o leite tá vazando. Nunca aconteceu isso. Isso não significa que você não tenha leite. Então, tipo assim, o Murilo mamava num peito, no outro peito não saía nada. Tem gente que bota toalha, e o coletor aí faz muito sentido, né? Bota toalha, porque enquanto tá mamando num, tá vazando no outro. Eu comprei porque eu falei, vai que o vácuo dá uma estimulada e dá uma puxada a mais ali. Mas realmente do Murilo, eu tive assim... Eu nem posso falar que foi estresse, alguma coisa que interferiu e tal, porque a gente tava vivendo uma pandemia, eu estava sem trabalhar, eu vivia 100% pra ele, que vai ser diferente agora. Sim. Né? Agora eu tenho uma empresa em andamento, eu falei, não, um mês eu vou precisar desligar da empresa, porque eu preciso amamentar essa menina. Então, assim... É diferente, assim, a vida é outra, né? Cada corpo é um corpo, né, Mari? A gente entende que tem pacientes que têm uma chance de ter uma baixa produção de leite e tem pacientes que têm uma questão anatômica para baixa produção de leite, né? Tem pacientes que têm menos glândula mamária. E faz sentido ser de geração? Porque a minha avó disse que não conseguiu amamentar minha mãe e minha tia. Minha mãe não amamentou eu e meu irmão e eu amamentei muito pouco, Murilo. Não. Nada a ver. Não. Eu fui amamentada 10 dias pela minha mãe. Assim, eu tenho um irmão que é 1 ano e 7 meses mais velho que eu, que já estava na mamadeira, na fórmula. Minha mãe contava que, assim, essa diferença era praticamente gêmeos, né? Vem eu em casa com um irmão mais velho na mamadeira e na fórmula, lógico que eu ia pra fórmula. Você acha que minha mãe ia ficar naquele estresse de peito com um outro de 1 ano e 7 meses? Eu praticamente não fui amamentada. A Alice foi amamentada até quase 2 anos, né? Exclusivo até 6 meses, assim. Então, não tem muita relação. A gente sabe que tem questões anatômicas da mama que podem influenciar em uma baixa produção de leite. Cenas para os próximos capítulos. Exatamente. Vamos ver se vai ser igual do Murilo. Mas uma coisa importante, Mike, é que assim, as pacientes, elas se preocupam muito com o parto. O que a gente vê na prática é assim, elas ficam muito focadas no trabalho de parto. Então assim, contratam doula, físio, não sei o que, o parto. Lógico que o parto é um momento muito emocionante, muito. Só quem tem um filho que sabe o quanto é transformador a hora do parto. Independente se é normal, se é cesárea, é o dia mais lindo da nossa vida. Mas a amamentação, ela demanda muito mais do que o parto. Porque o parto você vai ficar ali 15 horas em trabalho de parto, 20 horas em trabalho de parto. Tem um começo, meio e fim em um curto período de tempo. A amamentação não, a amamentação ela é prolongada, a amamentação exige muito mais da mulher, porque é um bebê que vai mamar cada 2, 3 horas durante o dia, de madrugada, tem épocas que o bebê vai pedir o peito de 1 em 1 hora. Então assim, a amamentação não é só o físico, mas o emocional muito importante. Então a gente vê que muitas pacientes se preparam para o parto e esquecem a amamentação, daí procuram a gente na amamentação
no meio de um caos. Nossa, mas ninguém me falou que era isso. Sim. E só quem viveu um puerpério sabe o que é um puerpério, né, Mari? Exatamente. Assim, não adianta a gente contar, porque precisa passar. E eu tive puerpério tardio. Eu fui ter puerpério perto que o Murilo tinha uns 4 meses. Logo no começo eu não senti nada, tava ótima, maravilhosa, vivendo nas nuvens. Eu comecei a ter os sintomas do baby blues, você diz. Quando ele tinha quase 4 meses. Que calhou quando ele tava muito magrinho e que precisava do complemento, ele chorava muito. Daí teve uma questão emocional muito grande, né? Com certeza. Então, e aí eu já tinha emagrecido tudo, eu engordei 12 quilos do Murilo, nesses 4 meses eu já tinha emagrecido tudo, comecei a engordar. Sim. Tipo, foi uma loucura, assim, eu vivi esse puerpério tardio aí. A amamentação não é fácil. Nossa, ter um recém-nascido em casa não é fácil, e me abalou gente. demais. Sendo biológico, não biológico. Eu tô com uma amigona minha linda que recebeu uma bebezinha tem 1 mês. Ai, que legal. Chegou com 5 dias pra ela. Nossa, que delícia. E assim, ela tem relatado o puerpério dela, assim, gente, o puerpério, ter um recém-nascido em casa é igual pra quem pariu e pra quem não pariu. Não importa a via de parto. Não importa a via de parto. É um caminhão que passa por cima da gente. É um caminhão que Porque passa por cima da gente. Porque ao mesmo tempo que você ama muito, que você ama demais, que você daria vida, você fica muito cansada, muito exausta, né? Muitas emoções, enfim. Aí você só quer ficar ali naquele bebezinho, aí esquece das outras coisas. Enfim, é uma loucura. E a última coisa que você tá fazendo recente agora também é o tapping, né? O taping pós-parto. Que é meio novidade também, né? Isso. Mais ou menos, Mari, porque assim, o que é o taping pós-parto? O taping pós-parto é a bandagem elástica, o kinesiotape, né? Que é usado há muitas décadas. É uma terapia que não é nova, é uma terapia bem antiga, que tem como objetivo tratar, principalmente no pós-parto, edema, a dor e da sustentação abdominal. Mas o kinesiotaping, ele veio para tratar queixas musculares, né? É muito usado na ortopedia e nos pós-cirúrgicos, né? Então, assim, principalmente cirurgia plástica. Então, assim, é uma técnica que não é nova. É uma técnica muito antiga, que agora está sendo usado no pós-parto. Por quê? Porque a gente tem muita evidência científica dessa terapia no pós-cirúrgico, né? A gente não tem no pós-parto, na obstetrícia, mas a gente tem no pós-cirúrgico. E com ótimos benefícios, principalmente na redução do edema, né? Então a gente trouxe essas referências do pós-cirúrgico pro parto. Mas mais cesárea do que normal? Pode usar nos dois, né? Porque a gente tem que entender que o parto, a cesárea é uma cirurgia, né? Então, assim, a paciente ela pode se beneficiar dessa terapia. Antigamente a gente usava muito a cinta abdominal e depois os estudos mostraram que a cinta abdominal não deixa a puérpera trabalhar a musculatura, só dá aquela sensação de sustentação. E hoje o kinesiotaping veio justamente para te dar essa sustentação que a cinta pós-parto te dava, só que com a diferença que você trabalha a musculatura, né? Porque o que vai fazer teu corpo voltar é você trabalhar a musculatura, né? Então quanto mais cedo a gente aplica, melhor é o resultado. Então ele vem para diminuir o edema pós-parto, te dá sustentação, porque depois que a gente tem neném, parece que tá tudo solto, né? Então o tape ele te dá essa segurança, principalmente na cesárea, que a gente tem muito medo de levantar. Então, assim, no pós-cirúrgico é muito legal, mas o parto normal ele também pode dar. Por quê? Porque o parto normal também te dá essa sensação de abdômen solto, de vazio. E o taping te traz. Ele não tem finalidade estética. Eu até brinco, gente, se tivesse finalidade estética, eu estaria de taping do pescoço até o joelho, né? Porque assim, ele não emagrece, ele não vai ser usado para emagrecer. Você me garante que eu vou ficar com uma cinturinha fina? Não, o taping não tem essa finalidade. Ele é um tratamento, na verdade, né? Para redução de edema, sustentação e melhora da dor abdominal. Porque muito se fala da cesárea, do pós-cesárea, que a cesárea você tem que fazer 40 dias lá de pós-cesárea, enfim. E nada se fala do parto normal. Mas eu tenho lido que o parto normal você também precisa fazer repouso, porque o útero também precisa voltar pro lugar dele, né? Que seria o tempo de resguardo, né? Exatamente. E essa palavra resguardo se falava muito na época da minha mãe, assim, das pessoas mais antigas. Mas por que 40 dias? Porque é o tempo que o útero ele volta pro tamanho normal dele, né? Porque na gestação ele aumenta de volume.
E depois que o neném nasce, ele diminui muito o volume, ele fica contraído para evitar hemorragia, mas para ele voltar ao tamanho normal, são 40 dias. E outra coisa é que o colo do útero também, ele demora para fechar, né? Para ele ficar fechadinho depois do parto. Então, o resguardo, né, que a gente fala, né, o período que a gente pede para evitar relação sexual, que a gente pede para evitar atividade física muito intensa, dirigir, são os 40 dias. Lógico que assim, o parto normal, a paciente consegue ser liberada para algumas atividades antes. Por quê? Porque não teve uma cirurgia abdominal, né? Então assim, na cesárea a gente pede para não dirigir, não fazer atividade física, porque a gente tem que entender que foram 7 camadas do teu corpo que foram cortadas e isso precisa cicatrizar, o que a gente não tem no parto normal, né? Mas esse período de recuperação do nosso corpo é em torno de 40 dias. Tá vendo? Não é só porque fez parto normal que pode no outro dia sair limpando a casa, não. Exatamente. Tem que ficar quietinha também, né? Cuida do seu bebê, bota essa criança na teta e é isso. Muita gente fala assim, ai, mas esse menino não sai do peito, ai, mas não é pra sair mesmo, né? Não é pra sair. A gente tem que entender, Má, que é assim, existe um período chamado esterogestação. Não sei se você já leu sobre isso. O bebê, ele é gestado por mais 3 meses fora do útero, né? Por que isso? Porque se a gente esperasse 12 meses de gestação, o bebê não passaria pela pelve pelo tamanho. Olha como a natureza é perfeita. Então, esse bebê, ele é gestado fora do útero por mais 3 meses. Então, tudo que a gente faz que remete memória intrauterina desse bebê é benéfico para esse bebê, para a adaptação desse bebê. E o sugar faz parte disso, né? A gente tem que entender que dentro da barriga ele sugava. Ele sugava o dedo, ele sugava a mão, ele sugava o bracinho. Tem bebês que nascem até com bolha na mão e no braço de tanto que suga, né? Então, assim, o sugar pro bebê... eu tenho uma amiga minha que ela fala, ela é minha professora, consultora de amamentação também. Ela tem uma frase, não é nem dela a frase, mas ela usa nas aulas que eu acho maravilhoso. O peito para bebê é comida, diversão e arte, né? Então assim, tudo se resolve com o peito, né? O bebê, ele tem necessidade fisiológica de sucção. Então por isso que assim, tem pacientes que não querem, a gente respeita e tá tudo bem, não existe certo e errado, mas a gente entende que trazer esse bebê pro seio e deixar ele sugar é muito benéfico para a adaptação do bebê. Ai, gente, não quero me despedir. Nossa, já? Não quero. E eu estava morrendo de medo, né? Eu falei, a gente só vai conversar, Raquel. Gente, primeiro, porque me despedir da Raquel é me despedir de um momento que daqui a pouco vai chegar, né? E me despedir de vocês é despedir de uma temporada que foi linda. Tantos profissionais maravilhosos que passaram por aqui, né? Essa trajetória da chegada da Helena. Enfim, muito triste nos despedir, mas eu sempre falo que a gente precisa encerrar uma temporada para começar outra maravilhosa. E eu tenho certeza que a próxima temporada vai ser mais incrível ainda. Então, muito feliz de encerrar, né, essa temporada linda. Com você. É um prazer enorme. Você realmente faz parte da nossa história, faz parte do nascimento dos meus bebês, que estão, né, os dias mais importantes da minha vida. E aí eu vou te dar um presente por isso. Ai, Má, obrigada. Nossa sacola da Ateliê Brinde das Lopes, e dentro obrigada. Tem um copo bem legal também pra você usar e lembrar da gente sempre, igual a gente lembra de você sempre. Obrigada, de coração. Obrigada a você. E aí, antes da gente terminar, a gente vai fazer as rapidinhas, que eu vou falar e você responde rapidinho. Tá bom, vou deixar aqui no cantinho. Tá. Maior desafio? Disponibilidade. Pra todas as mulheres. Maior alegria? Ver o milagre da vida. Uma saudade? Meu pai e minha mãe. Um arrependimento? Não ter ido ver meu pai quando ele estava falecendo. Oh, meu Deus. Referência de mãe? A minha. Uma conquista? Tudo que eu conquistei até hoje na minha vida, com muita batalha. Lógico que meus pais me deram toda a base, mas tudo que eu tenho hoje é graças a muito estudo, muito trabalho. Não é fácil, mas eu olho pra trás, eu olho pra minha casa, assim, eu falo, gente, eu tô conseguindo. Um medo? Perder aquela piquititica ali, ó. Um sonho? Um sonho? Ter uma aposentadoria tranquila. E uma frase que você estamparia no outdoor? Uma frase...
O tempo de Deus não é o tempo do homem. Maravilhoso, serve pra várias coisas, inclusive pro trabalho de parto. Exatamente. Obrigada, amor. Obrigada obrigada mesmo. Obrigada a vocês que ficaram com a gente nessa temporada inteira. Se tiverem dúvidas, mandem aqui no Instagram da Raquel. No Instagram da Raquel tem muita informação também pra vocês irem lá, né, e se informarem e conversarem com ela, marcar uma consulta. Ela tem de São Paulo inteiro, né? São Paulo inteiro. Dependendo até cidades próximas. Eu fecho a agenda meio período e vou. É isso, gente. Então, parir não é tão simples assim, mas pode ser. Pode, com certeza. Obrigada, gente, por tudo. Obrigada pela confiança. Obrigada por estarem com a gente. E até a próxima temporada. Beijo!